Olá, queridos amigos e irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo possa alcançar o teu coração nesse momento. Prontos para mais um estudo da Bíblia? Então, antes de nós falarmos da palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que me assiste agora. Você tem se preparado para a volta de Jesus? Em relação aos eventos que nós estamos vendo hoje acontecer nos nossos dias, dentro daquele estudo que nós estudamos anteriormente sobre os sinais da volta de Jesus, onde nós estamos vendo aí guerras, fome, miséria, corrupção, nação contra nação, falsos profetas. A grande pergunta que eu faço é a seguinte: em meio a tudo que você tem presenciado hoje, você tem se preparado para a volta de Jesus? Então eu convido você, meu amigo, a se preparar para a volta de Jesus, porque esse é o maior evento da história pelo qual o povo de Deus tem aguardado. Querido, se você ainda não é inscrito no meu canal, se é do seu desejo você conhecer mais da palavra de Deus, se você desejar, olha irmão, eu quero conhecer mais de Jesus, quero conhecer mais a palavra de Deus, então convido você a se inscrever no meu canal. Se você também quiser fazer uma visita à nossa igreja, você é o nosso convidado, e quero dizer para você que você será muito bem recebido na nossa igreja, tá certo? Seja muito bem-vindo, e você é convidado a visitar aí uma igreja próxima à tua casa. Eu frequento a igreja Adventista do Sétimo Dia, e pode ter certeza que você será bem recebido lá. Querido, pegue sua Bíblia, pegue a palavra de Deus, nós estamos estudando esse grande evento extraordinário que é sobre a volta de Jesus. Nós sabemos que a Bíblia não diz em nenhuma passagem a respeito do dia e a hora em que Jesus voltará a essa terra. Não temos. Porém, nós falamos sobre os sinais da volta de Jesus, que apontam ali a proximidade da volta dele, de acordo com os eventos que nós estamos vendo. Isso está indicando o quanto Jesus está próximo. Mas hoje vamos falar sobre como Jesus voltará a essa terra. Hoje nós não vamos falar sobre o dia e a hora, porque nós não sabemos, e a Bíblia não fala. Mas nós vamos falar dos eventos, do que vai acontecer na volta de Jesus. Já quero ler com você o primeiro texto, que está aqui no livro de São João, no capítulo 14, dos versos 1 a 3. Temos aqui a maior promessa que Jesus fez ao teu povo. Olha só o que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Queridos, a volta de Cristo é a maior de todas as promessas apresentadas na Bíblia. É a maior promessa. É aquilo que o povo de Deus hoje mais tem aguardado, é a volta de Jesus. E a Bíblia diz que a promessa que ele nos fez é que ele tem preparado um lugar para nós. Muitas moradas. Deus preparou um lugar para você e para mim, sendo que esse lugar já está preparado. E ele quer que eu e você estejamos lá. Ele quer que nós viemos fazer parte desse momento lindo e maravilhoso que é viver ao lado de Cristo, num lugar sem sofrimento, sem dor, um lugar cheio de paz. Mas a pergunta é: podemos marcar uma data da volta de Jesus? Hoje existem pessoas que, infelizmente, até pessoas bem intencionadas, né, que costumam marcar datas da volta de Jesus, do fim do mundo, né? Porém, nós não podemos nos levar a isso, porque nós sabemos claramente de que a Bíblia não fala em nenhum momento sobre o dia e a hora que ele voltará a essa terra. Nós sabemos que no passado muitas pessoas se decepcionaram por marcar datas da volta de Jesus e de fato não se cumpriu, e muitos se decepcionaram. Então, meus amigos, a Bíblia não tem essa resposta. Portanto, eu quero ler um texto com você, confirmando isso, que está em Mateus 24, a partir dos versos 36. Olha só o que diz Mateus 24, verso 36. Se tiver sua Bíblia, você acompanha comigo, onde diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então aqui deixa claro que ninguém sabe.
Ninguém pode marcar uma data da volta de Jesus, especular uma data, ninguém. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que estar vigilantes, porque Deus pode vir em um momento em que eu e você podemos estar despreparados. Porque de acordo com 2 Pedro 3,16, diz lá que ele virá como um ladrão, pegando muitos de surpresa. E a pergunta que eu faço é a seguinte: você sabe o dia que o ladrão vai assaltar você? Que ele vai invadir a tua casa? Você não sabe. Então imagine quantas pessoas que poderão ser pegas de surpresa. Já parou para pensar? Só que hoje as pessoas têm sido alertadas, elas têm sido advertidas pela pregação do Evangelho, né? Pelo anúncio da palavra da sua volta. Então, meus irmãos, muitas pessoas estão hoje vivendo normais, como se nada um dia fosse acontecer. Estão como nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento. Noé pregando 120 anos para uma população, dizendo: olha, o dilúvio vai cair, aceitem, aceitem. E as pessoas rejeitaram a mensagem, rejeitaram a palavra, até que veio o dilúvio e muitos morreram naquele dia. Então eu quero que você entenda a gravidade da situação. Nós temos que estar, queridos, vivendo a cada dia como se Jesus voltasse hoje para nós. Você acorda pela manhã imaginando: Jesus vai voltar hoje, e se preparar. No outro dia, a mesma coisa. Todo dia da nossa vida temos que viver como se Jesus estivesse voltando para nós. Porque ele virá em um momento em que eu e você podemos estar totalmente despreparados. E eu não quero que você... Eu sei que Deus não quer que você esteja despreparado. Não é o desejo dele. Porque o desejo dele é salvar todos. Salvar todos. Como Jesus virá a essa terra? Como que Jesus voltará a essa terra? Eu quero ler com você 3 textos que vão falar a respeito disso. O primeiro deles está em Atos, capítulo 1. Quero ler com você Atos, capítulo 1. Fala aqui no versículo 11. Fala de um momento. Né? O título dessa passagem, se você pegar aí na sua Bíblia, você vai ver aí, o título dela, está escrito o seguinte: a ascensão de Jesus. Fala o momento ali em que Jesus estava voltando para o Pai. Estava ainda assunto ao céu, ele estava voltando para o Pai. E naquele momento ali, os discípulos entenderam que agora eles não teriam mais o Cristo ali do lado deles. Sabe que eles viveram o tempo todo ali, né? A vida toda, eles, né? Até o período que Jesus esteve aqui essa terra, eles estavam ali ao lado de Jesus, né? Sendo instruídos por Cristo, passaram momentos com o Messias. Porém, chegou o momento, né? Jesus cumpriu a sua missão e agora ele está assumindo o seu lugar novamente, que é dele por direito, porque ele é Deus. Ele deixou o seu trono, deixou sua majestade, ele deixou tudo para assumir a forma humana para vir morrer por nós. Porém agora é o momento que ele voltou. E os discípulos ficaram ali tristes, abatidos, abalados. E Deus agora, para confortar o coração deles, enviou ali anjos. E eles vão dizer isso aqui: olha, não fiquem tristes, não fiquem abalados. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir ao céu, da mesma maneira ele voltará. Então, como Jesus voltará a essa terra? Da mesma forma como ele subiu. Assim como ele foi para o céu nas nuvens, assim também ele voltará nas nuvens do céu. Então nós já temos aqui a primeira pista de como Jesus voltará a essa terra. Qual é o outro texto que eu quero ler com você? Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. O último livro da Bíblia aí, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Temos aqui um outro texto que vai nos dizer como Jesus voltará a essa terra. Acompanhe comigo aí, diz assim: eis que vem com as nuvens, repetindo novamente, e todo olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Percebeu? Eis que vem o quê? Com as nuvens. Então, da mesma maneira que ele foi, ele voltará. E a Bíblia diz que todo olho o verá. Todo olho. Toda a terra verá a volta de Jesus. Ela não será secreta, ela não será invisível, não. Todo olho verá. Quem estiver no Japão, quem estiver na Itália, na Argentina, não importa, em todo canto da face da terra,
vão presenciar a volta de Jesus. E a Bíblia chega a dizer que até os que os transpassaram, ou seja, esses que a Bíblia está dizendo, são os soldados romanos que crucificaram Jesus, que o bateram, que o levaram à morte. Esses também vão presenciar a volta de Jesus. Eles terão que presenciar, eles terão que ver o Messias que eles o crucificaram, voltando nas nuvens dos céus. Qual é o outro texto? Mateus capítulo 24, versículos 30. Acompanhe comigo aí. Mateus capítulo 24, versículos 30, e vamos ler a partir dos versos 31. Diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Perceberam? Mais uma vez o texto deixando claro. A Bíblia chega a dizer que ele voltará com milhares e milhares de anjos. Todos os anjos, todos os seres celestiais voltará com Jesus a essa terra. Lá em Apocalipse fala da abertura do sétimo selo. E ali a Bíblia diz que haverá um silêncio no céu. Por que haverá um silêncio no céu? Ali está se falando da volta de Jesus. Porque o céu, irmãos, é repleto de alegria. O céu é repleto de adoração. A Bíblia diz que os anjos, os 24 anciões, estão dia e noite adorando o Senhor no céu. E por que haverá esse silêncio? Porque todos vão descer com Jesus. Então no céu, nesse momento da volta de Jesus, não haverá ninguém no céu. Por isso que haverá esse silêncio. Então nós temos claramente que Cristo virá como ladrão, tomando muitos de surpresa, de acordo com 2 Pedro 3,10. Vimos que ele não descerá à terra. Jesus não pisa aqui, ele ficará nas nuvens. Então, se você vê alguém por aí dizendo: olha, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, não acrediteis, porque a Bíblia diz que ele não vai pisar nessa terra. Ele não virá aqui em forma humana novamente. No céu ele foi, pelo céu ele voltará. E ele ficará nas nuvens. Não pisa nessa terra. Virá com poder e glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Com grande poder e glória virá o nosso Senhor e Salvador. E ao redor dele estará os seus anjos, seres celestiais. E Jesus virá de maneira pessoal, literal, visível. Todo o olho vai vê-lo. Então não verá invisivelmente, secretamente, que ninguém vai ver. Não, todos o verão. Todos vão presenciar a volta de Jesus a essa terra. Agora, o que acontecerá com os mortos-vivos, fiéis, na questão da segunda volta de Jesus a essa terra? O que acontece com os que morreram salvos em Cristo? Sabe, você hoje tem em comum, até mesmo em igrejas, que pregam que haverá um arrebatamento secreto. Existem músicas evangélicas que ensinam, novelas que ensinam, filmes que ensinam. Mas o que a Bíblia fala a respeito desse assunto? Será verdade que a Bíblia fala que vai haver um arrebatamento secreto? Onde as pessoas vão desaparecer? Você está ali dirigindo um carro e de repente você some, outro está pilotando um avião e de repente desaparece. É isso que está na Bíblia? Lembra no nosso estudo anterior que eu falei sobre os falsos profetas? Os falsos cristos? Que estão pregando um monte de doutrinas que não têm base bíblica? Primeiramente, eu quero dizer para você, a palavra arrebatamento quer dizer transladar. É você arrebatar algo de um lugar para o outro. Então a palavra arrebatamento vem disso. Transladar. Porém, as igrejas ensinam que haverá sim um arrebatamento. Porém, um arrebatamento secreto, onde as pessoas vão desaparecer. Alguns interpretam também que algumas pessoas que já morreram na presença de Deus já estão no céu. Já foram para o céu. E que agora alguns, e aqueles que se perderam, que morreram perdidos, estão hoje no tormento eterno, que nós chamamos de inferno, estão lá queimando no fogo do inferno. É isso que a Bíblia ensina? Bem, eu tenho o meu dilema aqui. Eu assim diz o Senhor, então vamos ver na palavra de Deus. O que acontece com os justos, salvos, que hoje morreram? O que acontece
quando Jesus voltar pela segunda vez. Abra sua Bíblia aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Abra sua Bíblia aí. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir dos versículos 16. Olha o que diz. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui você tem o primeiro evento da volta de Jesus, a ressurreição dos mortos em Cristo. Ou seja, são aqueles que hoje estão descansando no pó da terra, que morreram salvos, que muitos antes da morte se arrependeram, pessoas que sempre viveram fielmente ao lado de Jesus, que eram cristãs, morreram ali, firmes na presença dele, mas que descansaram hoje salvas. Essas pessoas não estão no céu, elas estão descansando, como foi na morte de Lázaro. Jesus disse que Lázaro dorme, porque Jesus comparou a morte como um sono. Então essas pessoas, elas estão dormindo no pó da terra, descansando na sepultura. O fôlego de vida voltou para Deus e a matéria, o corpo, voltou ao que era antes. Porque Jesus falou, do pó vieste, do pó tornarás. Então, o salvo em Cristo hoje está descansando, aguardando a segunda vinda de Cristo para receber o que? Novamente, o fôlego de vida. E essas pessoas serão ressuscitadas novamente. Talvez é um ente querido que você perdeu, você deseja reencontrá-lo novamente, um familiar, um pai, uma mãe. Sabe, a gente sabe que nós não podemos determinar quem se perdeu e quem não se perdeu, porque só quem sabe é Jesus Cristo. Porém, em nosso coração nós temos a esperança de reencontrar aquela pessoa novamente, apesar de nós não sabermos se ela foi salva ou não, mas o que cabe é a esperança. A esperança é a certeza de ter no nosso coração de que há a possibilidade de que aquela pessoa tenha se salvado e que nós iremos reencontrá-lo novamente. Então, de acordo com esse texto, é claro que ninguém está no céu. Até mesmo, queridos, que se alguém fosse diretamente para o céu, se isso mesmo realmente acontecesse, para que Jesus voltaria a essa terra? Por que razão? Para que Jesus vai voltar a essa terra? Se todos já estão no céu, e se todos forem arrebatados secretamente, os ímpios serão destruídos pelo sopro de Deus, como diz a palavra de Deus. Para que ele voltaria a essa terra? Para quê? Então, não teria lógica isso? Então, é evidente isso. Agora, de acordo com o verso 17, olha só o que diz o verso 17. Depois nós, quem? Os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim entraremos para sempre com o Senhor. Quem são esses vivos que a Bíblia está dizendo? Que serão também levados, transladados, juntamente com esses mortos que ressuscitarão em Cristo. E a Bíblia diz, e seremos levados para os ares. Iremos flutuando pelos ares. Ao encontro de quem? Do Salvador, que estará nas nuvens dos céus. Olha, queridos, a evidência. Não há arrebatamento secreto aqui. Esses vivos, queridos, que a Bíblia está dizendo, são os que ficarão aqui. São os que vão presenciar a volta de Jesus em vida, mas serão os santos, salvos. Serão os fiéis, servos de Deus, que vão permanecer fiéis, firmes aqui até a volta de Jesus. Mas eles vão presenciar em vida a volta de Cristo. Olha, talvez eu não consiga presenciar a volta de Jesus em vida, porque eu posso partir antes. Mas da mesma maneira como eu também posso permanecer vivo e presenciar a volta de Jesus. Então há muitos que se salvaram, mas que não terão esse privilégio de presenciar a volta de Jesus em vida, dentro dos acontecimentos que ocorrerão antes da volta de Jesus. Mas terão aqueles que vão ficar vivos, que vão presenciar a volta de Jesus. Os salvos ressuscitarão em Cristo,
porque morreram salvos, descansaram hoje no pó da terra, descansaram, selaram-se a sua salvação. Por isso Jesus diz, bem-aventurado aqueles que, bem-aventurados os mortos em Cristo Jesus, ou seja, bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque a morte já não tem mais sobre esses, vão viver eternamente, não haverá mais a morte. E esses vivos que estão aqui, que vão permanecer aqui, os salvos que ficaram vivos aqui, firmes, vão ser levados juntamente com eles. A família se reunirão ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Então, milhares de justos que desceram à sepultura serão ressuscitados para a vida eterna. Os justos vivos serão levados ao céu e vão receber o que? A vida eterna também. Porém, sem passar pela experiência da morte. Terão aqueles que não vão passar pela experiência da morte, mas vão presenciar a volta de Jesus. Ao contrário daqueles que passarão ou já passaram por essa experiência. Tá certo? Vamos lá, 1 Coríntios. O que fala mais aqui também em 1 Coríntios a respeito deste assunto? 1 Coríntios, acompanhe comigo aí, porque a Bíblia tem resposta para tudo. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. E vamos ler aqui o capítulo 15, a partir dos versos 51 e o verso 51 a 54. Diz assim, acompanhe comigo. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, vivos, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da imortalidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quanto este corpo incorruptível se revestir de incorruptibilidade, e os que é mortal se revestir de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Percebeu, queridos? A grande promessa maravilhosa de Jesus? Este corpo, ele precisa ser revestido da imortalidade. Um corpo perfeito, porque é isso que Deus promete nos dar. Um corpo transformado, sem mácula, sem defeito. Tanto os mortos em Cristo vão ressuscitar com um corpo incorruptível, transformado, perfeito, imortal, assim também serão os vivos que serão transformados na volta de Jesus. O que ocorrerá agora com os vivos que não se prepararam para a segunda volta de Cristo? Falamos sobre o que vai ocorrer com os mortos em Cristo e os vivos em Cristo. Isso na volta de Jesus, um dos eventos. Qual é o outro? Agora, o que acontece na volta de Jesus com os ímpios, ou seja, aqueles que não estavam nem aí, que não se prepararam para a volta de Jesus, o que acontece com esses? Então vamos ver o que acontece com esses vivos. Não vamos falar dos mortos ainda, porque tem também aqueles que morreram perdidos. Tem pessoas que morreram salvas, mas tem aqueles que morreram perdidos, sem salvação. Não se arrependeram, não se prepararam, morreram praticando a perversidade. Mas vamos falar dos vivos, porque também os vivos ímpios vão também presenciar a volta de Jesus. Mas o que acontece com esses? Vamos lá. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 6. Voltemos para o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 6. Quero que você acompanhe comigo aí. Apocalipse capítulo 6, a partir dos versos 15 a 17. O que nós lemos aqui? 15 a 17. Diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todos escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se?
Percebeu aqui o que acontece com os vivos que não se entregaram a Jesus? A Bíblia é muito clara em dizer: buscarão esconderijo nas cavernas. De acordo com a Bíblia, eles pedirão que os rochedos caem sobre eles. Por quê? Porque eles não vão aguentar presenciar a volta de Jesus. Porque eles não se entregaram a Deus, eles não se arrependeram. E quando vê Jesus nas nuvens do céu, vão ficar desesperados. Vão correr de um lado para outro, será um desespero terrível. E a Bíblia está dizendo: os ricos, os poderosos, os governadores, são esses poderosos da terra, que são orgulhosos, que estão presos à ganância, ao dinheiro, à corrupção, que não entendem que precisam abandonar isso do coração o quanto antes, porque Jesus vai voltar. Se você crê ou não, ele vai voltar. Acreditando você ou não, ele vai voltar. Queira você, aceite você ou não, ele vai voltar. E se você estiver preparado ou não, ele vai voltar. Ele vai voltar. Olha o capítulo 9 agora, versículo 6. O que fala mais aqui? Capítulo 9, versículo 6. Diz assim: naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Queridos, o desespero será tão grande que as pessoas vão querer a morte. Engraçado, né? Hoje ninguém quer morrer, né? Mas você vai ver que naquele tempo as pessoas vão querer a própria morte. Porém, o texto bíblico diz que a morte fugirá deles. É como, queridos, você pegar uma arma e dar um tiro na sua cabeça, você não morrer. Pessoas vão se esfaquear e não vão morrer. Vão dar tiro na cabeça, vão se suicidar, não vão morrer. Você pode até sentir a dor, mas você vai ficar vivo. A morte vai fugir de você. Por quê? Porque querendo você ou não, você vai ter que presenciar, vai ter que testemunhar a volta de Jesus a essa terra. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Voltando aqui, 2 Tessalonicenses, agora capítulo 2, versículo 8. Olha só o que diz. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. O homem da iniquidade, os perversos, os que praticam o pecado, a iniquidade, a perversidade, serão mortos pelo sopro da boca de Deus, de acordo com a sua vinda, a sua volta. Deus, com o seu sopro, matará os vivos, os perdidos. E por consequência dos seus pecados, muitos deles receberão as 7 pragas, os 7 flagelos descritos no livro de Apocalipse. Serão atingidos pelas 7 pragas, as mesmas pragas que atingiram o Egito, que eram os inimigos do povo de Deus. E hoje também, os mesmos inimigos do povo de Deus, na volta de Jesus ou antes da volta de Jesus, receberão as 7 pragas, os 7 flagelos. E essas 7 pragas do Apocalipse serão juízos que abaterão sobre a humanidade. O juízo divino, o juízo de Deus. E de alguma forma também será um meio de proteger o povo de Deus da perseguição desses homens. Assim como foi no Egito. Você percebe que o Egito foi atingido pelas pragas, mas o povo hebreu não foi. A água ficou vermelha como sangue e os egípcios bebiam água cheia de sangue. Porém, os hebreus bebiam água limpa. Os gafanhotos, as rãs que atingiram o Egito, não atingiam o povo hebreu. Então, as pragas serão um meio de proteger a nação desses inimigos. E aquele que se submeter ao lado de Deus será protegido e guardado. Mas aqueles que ficarão contra o povo de Deus, que se levantará contra a nação, vão receber os juízos divinos de Deus. Você quer esse juízo sobre você? Eu não quero. Então, meu amigo, se prepare. Se prepare para a volta de Jesus. Então, muitos vão buscar a morte, queridos. Porém, a morte fugirá deles.
Os ímpios, os pecadores, os incrédulos, os blasfemadores morrerão ao verem o resplendor da glória de Jesus. Morrerão. Morrerão. De quantas ressurreições a Bíblia fala? Nós já lemos aqui sobre as ressurreições que existem. João capítulo 5, 29, quero confirmar com você aqui. João capítulo 5, versículo 29. João 5, capítulo 5, verso 29, diz assim, olha só o que diz, verso 29. Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então Deus está falando que haverá apenas duas ressurreições. A ressurreição para a vida e a ressurreição para a condenação eterna. Então não haverá mais de uma ressurreição, apenas duas ressurreições. Os salvos justos ressuscitarão para a vida. Os perdidos ressuscitarão para o juízo eterno. Acabou. E você percebe que aqui o texto é claro dizer que só ressuscita os mortos em Cristo. Os perdidos permanecem na sepultura, aguardando o retorno de Jesus pela terceira vez, porque Jesus volta pela terceira vez para dar a condenação final. E aí os ímpios não terão uma nova chance. Os perdidos não têm uma nova chance. Por isso que Jesus fala, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçai o vosso coração. Jesus te chama hoje, e Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então é hoje. Jesus está batendo na porta do teu coração, querido amigo, querida amiga. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Hoje é o dia, o momento é agora. Porque nós não teremos uma nova chance. A chance só é dada em vida, enquanto estamos em vida. E a palavra de Deus deixa claro, os perdidos só ressuscitarão para o dia do juízo, que é a primeira ressurreição deles. Porque a primeira ressurreição dos salvos é para a vida, para os ímpios será para a condenação do juízo eterno. Olha o que diz o verso 29 também, continua dizendo assim, os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, confirmando claramente. O verso 28 diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão o quê? A sua voz e sairão. Então, os mortos em Cristo vão ser ressuscitados. E a primeira ressurreição deles é a vida eterna ao lado de Jesus Cristo. Então, de acordo com esses textos bíblicos que lemos aqui, não resta dúvida de que não haverá um arrebatamento secreto. Ninguém está no céu e ninguém está no inferno. Nós vamos falar ainda sobre esse assunto. Quando nós falamos aqui sobre a verdade sobre a morte. O que acontece com uma pessoa quando ela morre? Céu, inferno, vamos falar sobre isso dentro da Bíblia. Então isso aqui deixa claro que não haverá um arrebatamento secreto. Então quantas ressurreições terá na volta de Jesus? Apenas duas ressurreições. Da vida e da condenação eterna. Qual será o cântico dos salvos naquele dia? Será, queridos, uma alegria tremenda. Será um momento de tamanha alegria ao ver a volta de Jesus, que também terá um cântico. E qual será este cântico? Abra sua Bíblia em Isaías 25. Olha só o que diz aqui, Isaías capítulo 25. Acompanhe comigo aí, Isaías no capítulo 25, a partir dos versos 9. Versículo 9 diz assim, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em que esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Será um momento de alegria, querido. Então, eis que este é o nosso quê? O nosso Deus. Esse é o cântico. Eis o nosso Deus. E a Bíblia diz, em quem o quê? Esperávamos. Aqueles que estavam aqui aguardando a volta de Cristo. Na sua salvação exultaremos. E nós vamos fazer o quê? Nos alegraremos. O cântico de alegria, de exaltação. Honra e glória ao Criador, ao Salvador, Jesus Cristo,
que virá essa terra, que finalmente chegou o dia. E olha, e não demora muito para ele voltar. Portanto, hoje ele nos faz um convite. E qual é o convite que ele nos faz? Olha o que diz Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, ele nos faz um convite muito especial, que ele faz para mim e para você. Especialmente, talvez, para você que precisa ouvir essa palavra agora, que eu vou ler com você. Mateus capítulo 11, 28 a 29, diz assim, olha o convite que ele nos faz, 28 e 29, diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Queridos, o convite de Deus é, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobre o quê? Carregados. Enquanto aguardamos, queridos, o cumprimento da promessa de Jesus de voltar a essa terra, ele nos convida a tomar o que? O seu jugo sobre os ombros e aprender de sua palavra. Aqueles que caminham com Cristo experimentam a paz e o conforto. Se formos perseverantes em fazer a vontade de Deus, as palavras descritas pelo apóstolo Paulo se cumprirão, que diz que, tendo por certo isto, que aquele que começou a boa obra e vocês a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, versículo 6. Queridos, Jesus está te chamando. Vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado. Tome o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei da minha palavra. Vamos seguir em frente. Vamos caminhar. Jesus conquistou a vitória na cruz. Ele venceu no céu, na batalha contra Satanás. Venceu no Éden, venceu no deserto, venceu no Getsemane, venceu na cruz. E quando ele voltar a essa terra, campeão dos campeões, ele vai vir para dar fim ao mal, ao pecado e finalmente destruir o inimigo de nossas almas. Só que enquanto Jesus não volta, meu amigo, minha amiga, a este mundo, devemos buscá-lo cada vez mais e, antes de tudo, nos prepararmos para a grande volta dele a essa terra. Queridos, você deseja se preparar para a volta de Jesus? Você quer se preparar para a segunda vinda de Cristo? Se você ainda não se preparou, meu amigo, o momento é hoje, é agora. Esse é o momento de você se entregar a Ele, se tomar uma decisão, tomar uma posição ao lado de Jesus. Jesus falou que nós não podemos servir a dois senhores. Então você tem que escolher. Você não pode ficar mais em cima do muro. Não pode. Haverá apenas duas ressurreições. Se você crê ou não, haverá duas ressurreições. Da vida e da morte eterna. Você quer vida eterna? Quer salvação plena ao lado de Cristo Jesus? Então você precisa fazer parte da primeira ressurreição. Porque hoje você pode estar vivo, mas nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Eu posso estar aqui hoje falando com você. Olha, quando eu for dormir agora, eu posso não levantar amanhã. Então, queridos, o momento é agora. O momento esperado de nós tomarmos a decisão é hoje. Então, a escolha é sua. Deus não vai fazer isso por você. Você precisa tomar essa decisão. Então, você deseja viver essa verdade, a fim de poder morar para sempre ao lado de Cristo. Você quer isso para a sua vida? Deseja fazer isso? Então, eu convido a fazer uma oração para você nesse momento. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela certeza da sua volta, que está cada dia mais próxima. Eu sei, meu Deus, que há pessoas que estão vivendo como nos dias de Noé. Não estão nem aí, não estão se preocupando com nada. As profecias se cumpriram diante dos nossos olhos e as pessoas não têm tomado a decisão. Mas, Senhor, eu peço que o Teu Santo Espírito
possa incomodar o coração dessas pessoas, que elas venham rapidamente tomar essa decisão, porque o Senhor virá como um ladrão, muitos poderão ser pegos de surpresa. Por favor, Senhor, pedimos que esta profecia não venha se cumprir em nossa vida. Aguardamos a Tua volta, e é uma das coisas que o Teu povo fiel mais almeja ver, é o grande dia da Tua volta a essa terra. Obrigado, Senhor, por tudo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.